Nenhum de nós é capaz de prever o futuro. Nem o nosso, nem um dos outros. Não sabemos se o futuro irá nos trazer bons ou maus momentos. Mas quando olhamos para a história, devemos entender que existe um grau alto de probabilidade de que Deus permita que o povo dele venha a sofrer por vários motivos. Algumas vezes o sofrimento é resultado do nosso pecado, é resultado das nossas escolhas erradas, é resultado daquilo que fazemos que é contrário à vontade de Deus. Outras vezes, nós sofremos não por culpa direta nossa, mas foram as escolhas de outras pessoas, próximas ou distantes de nós, que nos causam, ou nos causaram, ou causarão sofrimento. Nestes momentos em que a culpa não é diretamente nossa, o sofrimento permitido por Deus funciona como um teste de fé, como uma prova de fé. Se de fato Deus é o nosso supremo valor, Deus é aquele nosso maior amor ou não. Mas, independente da causa, independente do que causou o sofrimento ou do que causará o sofrimento, a solução para os momentos de desespero, a solução para os momentos aparentemente sem saídas, a solução para aqueles momentos quando a miséria toca nossa vida é a oração. É clamar a Deus, implorando por sua misericórdia e por sua intervenção em nossa vida. O profeta Isaías nos apresenta um exemplo disso. Quando anteviu o sofrimento que o seu povo iria passar, com o exílio, o cativeiro babilônico, a destruição da cidade, a destruição do templo, com toda a miséria que aquele povo iria experimentar, Isaías clamou a Deus. Isaías orou ao Senhor. E esta oração pode ser um modelo para a nossa vida, quando a aflição chegar. Quando a agonia bater a porta do nosso coração, quando o desespero tocar a nossa vida. Continuando o nosso estudo no livro de Isaías, chegamos ao capítulo 64, versos 8 a 12, onde nós vamos ver este modelo de petição. Isaías 64, versos 8 a 12. Diz assim: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o Teu povo. As tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto. Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos muito gratos por mais uma vez o Senhor nos permitir ter a Tua palavra diante de nós. Palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo através do profeta Isaías. Reconhecemos a nossa inaptidão, a nossa incompetência,
a nossa falta de capacidade e até disposição para entender, amar e obedecer esta palavra. Por isso nós suplicamos a ação do Teu Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou esta palavra, nós pedimos que Ele venha iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações e inclinar as nossas vontades para a compreensão, amor e obediência a esta palavra. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diante de qualquer aflição, independente da sua intensidade e da sua razão, a melhor solução é sempre a oração. Baseado nesse trecho de Isaías, eu quero destacar 4 aspectos desta oração. O primeiro deles é que esta oração deve fundamentar-se no nosso relacionamento com Deus. As nossas orações devem estar fundamentadas no relacionamento que Deus tem com o seu povo. O trecho que li é parte de uma oração. Oração proferida pelo profeta Isaías no tempo em que ele teve a vocação de profeta. Ele foi um profeta levantado por Deus para pregar entre os séculos 8º e 7º antes de Cristo para o povo de Judá e Jerusalém. Por muitos anos ele pregou conclamando aquele povo ao arrependimento. Que aquele povo abandonasse a confiança em si mesmo, a confiança nos recursos humanos, a confiança nos poderes de outras nações e confiasse exclusivamente na aliança que tinham com Deus. Confiassem exclusivamente na graça e misericórdia de Deus. Mas a desobediência teimosa do povo persistiu e venceu. E aí o profeta passou a anunciar o juízo disciplinador de Deus. Juízo disciplinador que viria na forma de uma invasão do Império Babilônico, que dominaria aquela nação, que levaria parte daquele povo para o exílio babilônico, destruiria sua capital, a cidade de Jerusalém, e destruiria o que eles tinham de mais precioso, aquilo que eles mais apreciavam, o seu templo. Antevendo esse momento de desgraça e de miséria na vida do povo, de como o povo estaria assim no exílio, vendo sua cidade e seu templo destruído, dominados por uma outra nação, Isaías então fez esta oração, que de fato começa lá no capítulo 63, verso 7. O texto que nós lemos é a estrofe final da oração. Toda oração é uma poesia que começa com uma celebração. Os versos de 7 a 14 são uma celebração, um louvor a Deus, que recorda os atos graciosos de Deus em prol do povo de Israel e também recorda a rebeldia daquele povo. É um recital das bênçãos que Deus já havia concedido àquele povo e uma lembrança de quão imerecedor destas bênçãos era aquele povo. A partir do verso 15, a poesia assume uma forma de lamento. Uma oração que é um lamento dirigido a Deus. Nesse lamento nós temos, a princípio, nos versos 15 a 19, uma petição. Uma petição que suplica que Deus olhe para o povo, que Deus preste atenção, volte a ter uma atenção favorável ao povo. Uma petição que baseia-se no fato de Deus ser pai daquele povo, verso 16 do capítulo 63, tu és nosso pai. Uma petição que relembra os antigos pais, ali Abraão e Israel,
E uma petição que faz uma pergunta para Deus: será que o Senhor vai se conter? Será que o Senhor vai reter? Vai continuar segurando a sua misericórdia? Será que o Senhor vai continuar trancando o seu coração para com o seu povo? Depois desta petição, Isaías então clama para que Deus faça uma intervenção que repita aquilo que ele fez no passado. Que Deus novamente haja poderosamente para libertar o seu povo. Depois dessa petição, ele faz uma confissão. A petição foi de 64:1 até a primeira parte do verso 5. Aí em 64, da segunda parte do verso 5 até o verso 7, ele faz uma confissão. Uma confissão de quão enredado no pecado esse povo estava, e quão destruidor e corruptor era o pecado, a ponto de tornar aquele povo sem sentido na vida, de manchar tudo que aquele povo fazia, inclusive tudo que aquele povo fazia para Deus, e tornar aquele povo distante de Deus, indiferente a Deus e alheio a Deus. E agora, na última parte, ele volta àquela petição que ele já havia feito na primeira parte do lamento. Ele novamente fundamenta a sua petição no fato de Deus ser Pai. Novamente ele suplica que Deus olhe para eles, que Deus volte a ter uma atenção favorável para com eles. Ele novamente fala dos pais antigos que louvavam a Deus no templo que havia sido destruído. E ele termina como começou, perguntando: o Senhor vai continuar com o coração trancado? O Senhor vai continuar retendo a sua misericórdia? O Senhor vai continuar segurando a sua misericórdia para conosco? Mas logo no início, no verso 8, ele baseia, fundamenta a sua petição no relacionamento que Deus criou com o seu povo. Ele diz: mas agora, ou dependendo da versão, e agora. E essa expressão funciona aqui como um ponto de virada, um marco que, depois de mostrar a situação em que o povo estava, depois de fazer a confissão do pecado do povo, é como se ele dissesse: nós queremos um futuro diferente. Eu quero agora colocar um marco que faça uma distinção entre o nosso passado pecaminoso, que tornou esse nosso presente devastador, porque nós queremos um futuro promissor. Nós queremos um futuro diferente. Nós não queremos continuar com essa vida. Nós não queremos continuar no pecado. Porque se formos continuar no pecado, o nosso futuro será igual ao nosso presente. Então, mas agora, Senhor, nós queremos te pedir algumas coisas. E ele fundamenta essa petição no fato de que tu és nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das tuas mãos. Ele fala de pai e de oleiro. Então ele fala de um relacionamento aqui de familiar, pai e filhos, e um relacionamento de barro e oleiro. O que isso tem em comum? Tem em comum que a iniciativa de um relacionamento assim seria sempre do pai e do oleiro. Todos nós somos filhos e tivemos ou temos um relacionamento com nossos pais. Esse relacionamento com os nossos pais foi criado por quem? Pelos próprios pais. Concorda? Se seu pai não quisesse, você não teria nascido.
se seus pais não quisessem. Então a nossa existência, num sentido humano, depende de quem? Dos pais. E mesmo que vocês tivessem nascido, eu e vocês, mas nossos pais não nos quisessem como filhos, haveria um relacionamento entre nós e eles? Eles teriam o quê? Nos doado, não é verdade? O ponto aqui é, o nosso relacionamento com os nossos pais foi iniciado por quem? Por eles. Nós não temos esse poder de iniciar um relacionamento com os pais. Depende deles. E agora pense no relacionamento, um vaso e um oleiro. Então ele diz, nós somos o barro. Para que aquele barro seja transformado em algo útil, numa obra de arte, ou mesmo num vasilhame para ser utilizado, depende de quem? Do oleiro. Se o oleiro não quiser utilizar aquele barro, o que acontece? O barro continua barro. Esse é o ponto de contato nessas duas imagens que Isaías usa. Ele está dizendo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro. Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. De modo que esse relacionamento que existe entre o Senhor e nós, foi criado por quem? Foi criado pelo Senhor. A iniciativa foi do Senhor. Foi o Senhor que deu o primeiro passo. Foi o Senhor que nos escolheu para sermos teu povo. Foi o Senhor que, como Pai, foi nos libertar lá no Egito. Foi o Senhor que cuidou de nós durante todo esse tempo. Então, o relacionamento que nós temos com o Senhor está todo nas mãos do Senhor. Somos como um barro nas mãos do oleiro. Se o oleiro não quiser agir, o barro continua barro. E se por acaso o vaso que ele fez vier a quebrar e o oleiro não quiser consertar, o vaso vai ficar quebrado. Senhor, o Senhor é o soberano. O Senhor é aquele que manda. O Senhor é aquele que tem o direito de mandar. E nós todos somos dependentes de Ti. Nessa situação que nós estamos, nessa situação de desespero, nessa situação de exílio, de aflição, de agonia, nós não podemos fazer nada. Nós dependemos de Ti. Nessa situação de pecado, quando o pecado nos corrompeu, nos envolveu, nos enredou, dominou toda a nossa vida, Senhor, só o Senhor pode consertar isso. Só o Senhor pode resolver esse problema. Nós somos apenas barro. Nós não temos condições. E já que o Senhor é o nosso Pai, e já que o Senhor é o nosso oleiro, nós estamos então clamando ao Senhor. Nós estamos buscando que o Senhor faça alguma coisa em nosso favor. As nossas orações a Deus devem ser sempre baseadas no relacionamento que Deus iniciou conosco. Jamais devem ser baseadas em nossos méritos. Jamais devem ser baseadas em promessas tipo: Senhor, eu estou agora numa situação desesperadora. Senhor, eu estou agora numa situação terrível. Eu sei que isso que eu estou passando foi porque eu errei, foi porque eu te desobedeci, foi porque eu fiz isso e isso. Mas eu prometo para o Senhor que se o Senhor me livrar, eu não vou mais fazer. Não. Por uma razão. Eu não tenho como garantir que eu vou ser fiel. Eu estou nas mãos de Deus. Não posso também usar desculpas. Senhor, eu sei que isso que eu estou passando foi porque eu errei, foi porque eu fiz isso, foi porque eu fiz aquilo. Mas o Senhor sabe, né, a carne é fraca. O Senhor sabe, né, as pessoas me tentaram. O Senhor sabe, né, eu fui provocado. Também não. A base é sempre:
O Senhor é meu Pai. O Senhor é o meu oleiro. O Senhor me tomou para ser teu povo. Essa deve ser a base de todas as nossas orações. Não pode ser, Senhor, o Senhor sabe que eu mereço. O Senhor sabe que eu não sou tão ruim assim. O Senhor sabe que tem pessoas piores que eu. Não, não, não. Essa não é a base. A base é: o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o oleiro que forma a minha vida. Minha vida está nas tuas mãos. Minha vida depende de ti. Esta deve ser a base das nossas petições. Isso é colocado no Novo Testamento, no Evangelho de João, que logo no capítulo 1, verso 12, depois de falar da vinda de Jesus ao mundo e como as pessoas rejeitaram Jesus, o evangelista diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí no verso 13 ele continua: os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. Se nós somos filhos de Deus, foi por causa de quem? De Deus. Da mesma forma que você é filho terreno, porque seus pais tiveram essa vontade, você é filho de Deus por vontade de Deus. Ele se tornou seu pai ao enviar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ao mundo e ao trabalhar no seu coração para que você entendesse e aceitasse este Jesus. É nessa base que Deus atende às nossas orações. Na base do meu relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. O Salmo 100 vai dizer que foi Ele, Deus, e não nós, que nos tornou ovelhas do seu pastoreio, que nos tornou seu povo. No que dependesse de nós, nós jamais escolheríamos ser povo de Deus. Essa é a triste verdade do nosso coração. Nós queremos tudo, menos submeter nossa vida a Deus. Nós queremos ser os donos da nossa vida. Nós queremos viver as nossas vidas como nós bem entendemos. Nós não queremos um acordo com Deus para Ele mandar nas nossas vidas. De modo que dependeu de Deus. Há um certo teólogo que ilustra assim. Ele diz que na nossa salvação houve uma parte que eu agi e outra parte que Deus agiu. A minha parte foi tentar fugir de Deus o máximo que eu podia. E a parte de Deus foi: você não vai longe não, porque você é meu. E me trazer de volta. É nessa base que deve fundamentar-se as nossas orações. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, veja o que Jesus Cristo diz. João, capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. A fim de que, preste atenção agora, tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. A oração está dependente do fato de que foi Deus que nos escolheu e não nós que o escolhemos, e de ser feita em nome de Jesus. O que é ser feita em nome de Jesus? É ser feita tendo Jesus como mediador,
tendo Jesus como nosso fiador. Nós não chegamos a Deus dizendo: olha Deus, eu mereço, me dá. Porque eu não mereço. A gente chegou: ó Deus, eu não mereço. Mas o teu filho ganhou o mérito por mim. Então eu peço que o Senhor me dê por causa dele. É ele que merece e não eu. Isso é orar em nome de Jesus. No momento da aflição, no momento da angústia, a única solução é a oração. Mas uma oração fundamentada no fato de que nosso relacionamento depende de Deus. O segundo aspecto é que esta oração deve confessar os pecados e clamar por misericórdia. Voltando a Isaías 64, agora o verso 9. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. Temos aqui 4 súplicas e uma razão para as súplicas. Primeira súplica: não fiques irado com tanta intensidade, Senhor. Segunda: nem te lembres para sempre da nossa iniquidade, do nosso pecado. Olha para nós, presta atenção, volta a tua atenção favorável para nós. E a razão é porque todos nós somos o teu povo. O pedido primeiro é para que Deus não fique tão irado. Note que há um tácito reconhecimento de que a ira de Deus é justa. Aqui não se está questionando a ira de Deus. Reconhece que a ira de Deus é justa. Nós merecemos a ira de Deus. O que se pede é que Deus não leve essa ira até a sua intensidade máxima. O salmista já havia orado assim: se o Senhor fosse se irar por causa dos nossos pecados, conforme esses pecados merecem, o que aconteceria? Nós todos seríamos destruídos, consumidos. Quem conhece o poder da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Já tinha orado Moisés no Salmo 90. O Senhor está irado e com justiça. E nós merecemos a tua ira. Mas, por favor, contém a tua ira. Não deixe essa ira se manifestar em toda a sua intensidade. A segunda súplica é: não lembres das nossas iniquidades. Novamente, não há negação do pecado. Não lembres das nossas iniquidades. Em outras palavras, é assumido que houve pecado. Nós pecamos. Nós temos iniquidades. Não é apresentado desculpas para esta iniquidade. Nós pecamos, mas porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque foi mais forte do que eu isso. Não é apresentado desculpa. O que é clamado aqui é: não lembres. E a ideia de não lembrar é: perdoa. Em outras palavras, é um pedido de perdão. Em outros textos da Escritura, isso fica claro. Veja Miqueias, capítulo 7. Miqueias foi um profeta contemporâneo de Isaías, profetizou na mesma época de Isaías e para o mesmo povo, para o povo de Judá e de Jerusalém. E no capítulo 7 do livro de Miqueias, versos 18 a 20,
Miqueias diz o seguinte, falando com Deus, orando a Deus, ele diz o seguinte. Miqueias 7, 18 a 20. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Viu o paralelo entre perdoar e esquecer? Esquecer é não lembrar. E Miqueias diz que se não lembrar é exatamente o quê? Perdoar. Então ele está pedindo, ou ele está afirmando, Senhor, quem é como o Senhor? Que perdoas, que esquece. Continuando, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos nossos pés as nossas iniquidades. A ideia aqui é que ele vai jogar os pecados do povo no chão e vai pisar em cima, vai acabar. E lançará todos os nossos pecados onde? Nas profundezas do mar. Qual é a ideia que a figura transmite? Ele vai pisar, pegar como se fosse algo que material, tornar pó e pegar esse pó, jogar no fundo do mar para não mais lembrar. Perdão. Essa é a ideia. E aí ele diz, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Clamar por perdão. O próprio livro de Isaías já nos transmitiu essa ideia. O próprio Deus falando, volte a Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. E aqui lembrar está em paralelo com apagar. Certo? Algo que é escrito e depois apagado. E todos nós já temos muita experiência nisso, né? Você está lá no grupo de WhatsApp, alguém coloca uma mensagem, quando você vai ler, o fulano apagou. E aí você nem sabe o que ele escreveu, né? Só fica na vontade. Mas curioso, o que será que ele escreveu? Pronto. Deus está dizendo, eu apago os pecados de vocês. São vocês que escrevem, mas quem apaga? Sou eu apago. E aí ele quer dizer o que significa apagar? Eu não lembro. Eu não vou ficar lembrando. Ainda no livro de Isaías, numa oração agora do rei Ezequias, no capítulo 38, verso 17. Quando o rei Ezequias faz uma oração de gratidão a Deus, porque Deus o curou de uma enfermidade mortal, ele diz o seguinte, né? Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Testemunho muito bonito, né? Ele está dizendo, foi para a minha paz que Deus permitiu essa grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O que significa lançar para trás? Lançar nas costas. Significa o quê? Não vejo mais. Está esquecido. Qualquer que seja a sua aflição, a oração é o caminho. E nessa oração, você deve pedir a misericórdia a Deus, suplicando o perdão dos pecados. É o que Isaías está fazendo. Senhor, segura a tua ira. Não deixa a tua ira chegar na intensidade máxima.
E não te lembres para sempre dos nossos pecados. Em outras palavras, perdoa. E olha para nós, por favor. O olhar aqui não é apenas o olhar de passar e ver, mas é um olhar de considerar. A palavra, quando usada, falava de um olhar cuidadoso, desejoso, que prestava atenção. Por exemplo, quando Deus disse para Abraão: olha para as estrelas do céu. Não era só para Abraão olhar e ver as estrelas. Olha, vê como são muitas. Você nem pode contar. Assim será a tua descendência. Então, esse tipo de olhar que contempla, que presta atenção. Outro exemplo, quando os anjos vão tirar Ló de Sodoma, diz: você não deve olhar para trás. O que significaria esse olhar para trás? Um olhar de desejo. Toda a minha riqueza está ficando lá em Sodoma. Um olhar que valoriza aquilo que está deixando para trás. Então Deus disse: não faça isso. E o outro exemplo é da mulher de Ló. O que aconteceu? Ela olhou. O que foi isso? Ela só deu uma olhada? Não. Foi um olhar que, puxa vida, eu não acredito que eu estou perdendo tudo. Eu queria voltar. Quando Isaías faz a oração e pede para Deus: olha, volta a tua atenção com cuidado. Volta a olhar para nós com carinho. Volta a olhar para nós com atenção. Por quê? Porque todos nós somos o teu povo. Qualquer que seja a sua aflição, qualquer que seja a sua angústia, seu momento de desespero, sua situação que você considera sem saída, a resposta, a solução é a oração. Uma oração que se baseia no relacionamento que Deus criou com você, e uma oração que clama por misericórdia e confessa o seu pecado. Em terceiro lugar, é uma oração que conta a sua necessidade. Conta o que você está passando claramente para Deus. Expõe a sua aflição. Veja agora os versos 10 e 11. As tuas cidades santas estão desertas. Sião virou um deserto. Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. 5 frases que, de modo bem sucinto, descreve a situação do povo. As tuas santas cidades estão desertas. Sião está deserta. Jerusalém assolada. O templo foi queimado. E tudo que nos é aprazível está em ruínas. A palavra aqui, aprazível ou precioso, foi usado várias vezes para indicar aquilo que é muito valorizado por proporcionar alegria, por proporcionar satisfação, proporcionar prazer. Por exemplo, quando Deus anunciou para Ezequiel que a esposa dele iria morrer, Deus disse assim: eu vou tirar a delícia dos teus olhos. A palavra ali traduzida como delícia é a mesma palavra aqui. Eu vou tirar aquilo que produz prazer para você, aquilo que você valoriza, aquilo que você gosta. No livro de Cantares também é uma palavra que a noiva usa para falar do noivo, né? Aquele que é aprazível, valioso. No livro de Oséias é utilizada para falar dos filhos. Os filhos como pessoas aprazíveis, como tesouros.
Mas no contexto aqui, ela se refere ao templo e aos objetos do templo. Porque a mesma palavra foi usada em Ezequiel 24, 21 e 25 para se referir ao templo. O templo era o que os israelitas tinham de mais precioso, de mais aprazível. Tanto é que é chamado aqui o nosso templo santo e glorioso. E em 2 Crônicas 36, 19, para falar dos objetos que estavam no templo. Tudo aquilo se tornou em ruínas. Quando a disciplina de Deus vem, ela mexe naquilo que nós valorizamos. Ela mexe naquilo que dói. Ela mexe naquilo que nós estimamos. Agora, Deus havia avisado esse povo. No livro de Levítico, no capítulo 26, um capítulo que trata das bênçãos e maldições que Deus havia feito com esse povo, da aliança que Deus havia feito com esse povo. Levítico 26, nos versos 31 a 33, nós lemos o seguinte. Quando Deus fala, ó, se vocês não forem obedientes, se vocês me desobedecerem, aí ele diz, reduzirei as cidades de vocês a deserto. Foi o que aconteceu lá em Isaías? Foi? Foi, nós vimos. As tuas santas cidades se tornaram o quê? Desertos. Destruirei os santuários onde vocês adoram. Foi isso que aconteceu? Foi. O santuário foi destruído. E eu não vou mais aspirar o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra. Foi isso que aconteceu? É isso que está escrito lá? Jerusalém ficou assolada. E os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações. Foi isso que aconteceu? Foi. Olha, continuando, né? E irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Isso aqui, em Deuteronômio, foi escrito 700 anos antes de Isaías. Então o povo de Israel foi pego de surpresa? Foi? Foi não. 700 anos antes Deus tinha dito, se vocês teimosamente me desobedecerem, é isso que vai acontecer. E o povo fez o quê? Teimosamente desobedeceu. E foi isso que aconteceu. Normalmente, quando alguém diz para a gente, rapaz, tu não faz isso não, que você vai se dar mal. E a gente teima e faz, e a gente se dá mal, a gente fica com muita vergonha, normalmente, né? Da pessoa que nos avisou. E muitas vezes a gente nem quer ver a pessoa, não é assim? E fulano, ele me disse que eu ia me dar mal, ele está vindo ali, deixa eu ir por aqui. E pior é que a gente faz isso com Deus. Deus diz, rapaz, não faz isso. Como diz o povo de Israel, você vai se dar mal. As cidades vão ficar desertas, a terra vai ficar assolada, eu vou destruir santuários. E o povo foi, teimou e fez. E agora tudo o que Deus avisou aconteceu. Mas o que Isaías faz? Clama a Deus. A atitude nossa aqui deve ser de uma criança pequena que quer correr. E o pai diz, não corre, se você correr você vai cair, você vai se machucar. Mas a criança não obedece, aí ela corre, cai e se machuca. E o que acontece quando ela corre, cai e se machuca? A criança, ela fica com vergonha do pai? Fica? O que ela faz? Vem correndo para o pai. Essa deve ser a nossa atitude. Desobedeceu a Deus, caiu e se machucou, está todo sujo da queda, todo ralado, todo arrebentado. A atitude não é, bem,
Deus avisou, eu desobedeci, agora eu estou todo arrebentado aqui. Eu vou me consertar e depois que eu me consertar, eu volto para Deus. Quando é que você vai se consertar? Sem Deus, quando é que você vai se consertar? Quando? Nunca. Nunca. Eu desobedeci a Deus, aí eu estou todo arrebentado, todo quebrado. Eu fui correr quando Ele falou para eu ficar parado. Eu caí, estou todo sujo, todo ralado, todo quebrado. E só tem uma pessoa que pode me curar. Quem é? E é para Ele que eu vou. E eu vou e contar, ó Deus, o Senhor está vendo aqui, ó. Fiquei todo quebrado. Fiquei todo arrebentado. Caí, estou todo sujo, estou todo ralo. Conte a verdade para Deus, não tenha vergonha. Quando a aflição bater na sua vida, quando o desespero chegar, mesmo que seja por sua culpa, foram as suas decisões erradas, foram os seus pecados que causaram isso, a saída é a oração. Clame a Deus, fundamentado no relacionamento que Deus criou com você. Confesse seus pecados pedindo misericórdia. E conte a situação. Não tenha vergonha de voltar para Deus. Só Deus pode te curar. Esse negócio de eu vou me acertar e depois eu volto para Deus é orgulho. E não funciona. Eu volto para Deus, é arrebentado mesmo. É envergonhado sim. Porque Ele avisou e eu teimei. É quebrado sim. Mas não tem outra saída não. É só Ele. E em quarto e último lugar, peça a misericórdia de Deus. É isso que Isaías faz com 3 perguntas retóricas. Diante de tais calamidades, Senhor, o Senhor vai conter a tua misericórdia? O Senhor vai continuar com o coração fechado? O Senhor vai ficar calado, isso é, vai ficar parado, não vai fazer nada? O Senhor vai continuar nos afligindo, é isso? As perguntas retóricas aqui funcionam como um grito. Não é que Isaías está perguntando para Deus, Isaías está clamando, gritando: Senhor, abre o teu coração, volta a ter misericórdia, para de ficar parado e faz alguma coisa em nosso favor, não aumente ainda mais a nossa aflição. Vamos voltar à ilustração da criança. O menino correu, o pai disse: não corra que você cai, se machuca. Ele correu, se machucou. Aí ele volta lá chorando, clamando para o pai. E quando o pai vê, o pai simplesmente faz isso, vira as costas. O que essa atitude faz com o filho? Aumenta a aflição, aumenta o sofrimento. Isaías está dizendo: se o Senhor continuar quieto, se o Senhor continuar com o coração fechado, a nossa aflição vai aumentar. Clame por misericórdia. Não questione a justiça de Deus. Não se desculpe pelos pecados que cometeu. Não busque soluções em você mesmo, nem em ninguém mais. Só há uma porta de saída. Só há uma esperança. É Deus. Portanto, peça, clame por sua misericórdia. Lembra de Davi no Salmo 51? O que ele diz? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. E aí ele diz: eu pequei, o Senhor sabe que eu pequei, mas o Senhor sabe também que parte da culpa é de Betseba. Ela foi tomar banho logo perto da janela onde eu estava olhando, e ela é bonita. E quando eu chamei, ela veio e ela nem negou nada. É isso que Davi faz? O que Davi faz?
Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Pequei, contra ti somente pequei. A culpa é minha. A culpa é minha. Se fulano me tentou, ele acerta contigo. Se Beltrano me provocou, ele que acerte contigo. Quem cedeu à tentação, fui eu. Então o pecado é de quem? É meu. Quem se submeteu à provocação, fui eu. Então o pecado é de quem? É meu. Clamar por misericórdia é isso. Qualquer arrependimento que chega, Senhor, olha, eu pequei, eu agi, mas o Senhor sabe, né? Todo mundo faz. O Senhor sabe, né? A pressão foi grande. O Senhor sabe, né? Fulano me provocou. Isso aí, não chame isso de arrependimento, porque isso não é arrependimento. Arrependimento diz, eu pequei e a culpa é minha. Não importa as circunstâncias, não importa o tamanho da tentação, não importa o tamanho da provocação, a culpa é minha. Por isso, Senhor, eu peço misericórdia. Irmão, só tem sentido pedir misericórdia quando você assume a culpa. Porque se você não assume a culpa, você está pedindo misericórdia por quê? A culpa não é sua. Assuma a culpa. E clame por misericórdia. Pare de colocar a culpa em outros. Se eu estou doente por causa de problemas meus, escolhas minhas, mas eu fico dizendo que a culpa é do meu pai, é da minha mãe, é da minha mulher, é dos meus filhos, eu vou tomar o remédio quando? Eu vou ficar curado quando? Se a culpa é dos outros, quem é que tem que procurar a cura? Os outros. Concordam comigo? Se a culpa é dos outros, eles que têm. Mas quando eu assumo, eu estou no caminho da cura. Clame por misericórdia. Não questione a justiça de Deus. Não dê desculpas para o seu pecado. Em certo sentido, esta oração de Isaías encerra uma subseção do livro. Ele clama a Deus e coloca o futuro do seu povo nas mãos de Deus. O Deus que é Pai, o Deus que é o oleiro, o Deus que é o guerreiro que batalha em prol daquele povo. Ele relembrou a graça de Deus agindo em prol daquele povo. Ele clamou por uma intervenção, ele confessou os pecados e agora ele clama por misericórdia. O que Deus vai fazer? A resposta vai aparecer nos capítulos 65 e 66, que nós abordaremos numa outra oportunidade. No momento eu quero encerrar repetindo que esta oração funciona como modelo, ilustrando um equilíbrio perfeito que deve caracterizar as nossas orações. A louvor, a gratidão, capítulo 63, versos 7 a 14. A confissão, capítulo 64, 5 a 7. E a petição. Quando a aflição chegar, quando o desespero tocar tua vida, não confie em você mesmo. Não confie nos recursos humanos. Não se afunde no desespero. Não se permita oprimir pelo pânico e a depressão. Não. A saída é a oração. Oração que confia no relacionamento que Deus estabeleceu conosco. Oração que clama, confessando os pecados e pedindo misericórdia. Oração que expõe o coração, que conta a verdade para Deus. E oração que diz, Deus, abre o teu coração. Não fica com o coração trancado. Volta a ser favorável a mim.
E quero fazer duas aplicações. Primeiro você. Se você por acaso está nessa situação, a casa caiu, o mundo se fechou, você foi descoberto por pecados que estava cometendo, a hora da cobrança chegou, o castigo está batendo na porta, e você está amedrontado, não vê saída, o desespero está chegando. Talvez você ainda esteja se articulando e procurando, não, mas eu vou dar um jeito aqui, mas eu vou dar um jeito ali, mas eu vou dar um jeito acolá. Se você é de Deus, não vai ter jeito não. O jeito é a oração, esse é o jeito. Se por acaso a sua aflição foi causada por outros, não tem nada a ver com você, foram outros que criaram esses problemas, a solução é a mesma, a oração. Clame a Deus. Clame a Deus confiando no relacionamento que Ele estabeleceu com você, de se tornar teu Pai através do Senhor Jesus Cristo. Vá a Ele confiando nesse relacionamento. Confesse o seu pecado. Não esconda. Confesse o seu pecado. Conte a miséria que você está passando. Conte a situação. Deus, a minha família está sendo destruída, meu casamento está acabando, meus filhos estão sendo destruídos, seja lá o que for, conte para Deus, apresente para Deus e clame por misericórdia. Busque a misericórdia de Deus. Confie única e exclusivamente nessa misericórdia. A segunda aplicação é, se você conhece alguém que está passando por essa situação, ou alguém chegou a você apresentando essa situação de aflição, não vá com frases, clichês, tipo, isso aí é uma fase, vai passar. Ah, mas isso aí é pouca coisa. Não. Não apresente outras soluções, só há uma solução. Qual é? A oração. Desafie a pessoa a colocar o seu problema diante de Deus em oração. Confiando no relacionamento que Deus estabeleceu com ela em Cristo. Confessando o seu pecado. Contando a sua miséria para Deus. E clamando por misericórdia. Vamos fazer isso agora. Ou você mesmo está passando por uma situação assim. Ou você conhece que alguém que está passando por uma situação assim. Nesse momento aí onde você está, apresente isso para Deus. Faça essa oração a Deus. Ou por você, ou por outra pessoa. Mas se aproxime de Deus confiando. Única e exclusivamente no relacionamento que Ele estabeleceu com você através de Cristo. Confesse o pecado a Deus. Conte a necessidade a Deus e clame por misericórdia. Senhor nosso Deus, somente o Senhor conhece os nossos corações. Somente o Senhor conhece o fardo, o peso, a aflição que cada um aqui carrega, seja seu ou de outras pessoas. E somente o Senhor pode solucionar. Por isso nós clamamos que graciosamente, porque o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor é o oleiro que nos fez vasos teus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões. Que o Senhor olhe para a situação de cada vida aqui, na aflição que enfrenta, no desespero que tem. Que o Senhor visite
e que o Senhor abra o teu coração cheio de misericórdia. Que o Senhor olhe com atenção e com compaixão. E que ao teu olhar gracioso cure as feridas, resolva os problemas, acalme o desespero, extinga a aflição. Peço isso em nome de Jesus. Amém.